Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química, preparatório para ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E nessa aula a gente vai continuar vendo o que a gente viu na aula 7. A gente viu o que é o equilíbrio, o que define o equilíbrio, a reversibilidade das reações, reação inversa, reação direta. A gente tentou entender melhor o que é esse equilíbrio para um jeito mais simplificado. E na aula de hoje a gente vai ver quais são os fatores que podem ou não afetar esse equilíbrio. Eu decidi fazer essa aula à parte porque, primeiro, é uma parte que muita gente se enrola e por consequência, muitas pessoas vão mal. Isso cai bastante em prova, geralmente, né? Em vestibular, isso cai bastante, então eu decidi fazer isso mais, dar uma atenção à parte nisso. E dois, esse aqui é um tópico muito importante para quase tudo que a gente vai falar depois. Então, acho que dar um pouquinho mais de atenção e foco só nessa parte vai render bastante nas próximas aulas. Primeiro, lembrando de novo o que a gente viu na última aula, as reações químicas acontecem com equilíbrio dinâmico, tá? Reagentes virando produtos e produtos se encontrando para voltar para os reagentes. Por causa disso, a gente tem que botar na cabeça que toda reação química, na verdade, esconde duas, vamos dizer assim. Uma reação direta, que a gente chama de direta, em que os reagentes A e B vão para os produtos C e D, e a reação contrária, a reação inversa, em que partículas dos produtos C e D voltam para formar A e B, os reagentes. E essa situação de equilíbrio poderia ser representada por um valor constante, chamado constante de equilíbrio, em que a gente conseguiria ter uma noção em qual região, né, para qual direção a reação ia tender mais, para a região dos produtos ou para a região dos reagentes. É uma fração normal, é basicamente a relação entre produtos sobre reagentes, levando em conta seus valores da estequiometria, né, que seria A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo e D minúsculo. E a gente viu que a gente podia usar basicamente concentrações. A gente podia ver basicamente o quanto que a gente tinha daquela substância naquele ambiente no equilíbrio. Lembrando que concentração, por exemplo, de ar, que é essa parte de baixo, pode ser entendida como o número de mols de ar sobre o volume da solução ou volume do espaço em que isso está presente de modo geral. Mas a ideia principal da constante de equilíbrio é fazer essa relação entre quantidade de produtos e quantidade de reagentes, e com isso a gente consegue um parâmetro para ver para qual sentido a reação está indo. Se é uma fração como toda outra, se essa fração de D é maior que 1, quer dizer que no equilíbrio tem mais produtos do que reagentes. Isso quer dizer que a reação vai tender a ir mais para os produtos. Se der entre 0 e 1, né, menor que 1, entre 0 e 1, isso quer dizer que eu vou ter mais reagentes. Isso quer dizer que o denominador, que é o reagente, é maior que o numerador, que é o produto. E com isso a reação vai tender a ficar mais na parte dos reagentes. E se isso der igual a 1, quer dizer que eu vou ter quantidades iguais de produtos e reagentes no equilíbrio. E essa dupla seta, né, essa reação direta e inversa, podia ser entendida como um jogo de bolinhas, em que eu e você, por exemplo, você é o vermelho e eu sou o azul, a gente pode estar brincando de jogar bolinhas para um lado para o outro, e a gente joga na situação de equilíbrio a mesma quantidade de bolinhas, na mesma velocidade e na mesma intensidade. Por exemplo, você joga duas bolinhas e na mesma hora eu jogo duas bolinhas de volta para você. Você joga duas bolinhas e na mesma hora eu jogo duas de volta. E esse processo se repete no equilíbrio. E por isso é equilíbrio dinâmico. A gente não fica parado na situação equilibrada. A situação pode estar equilibrada, mas a gente ainda está se mexendo. As coisas ainda estão acontecendo. Aqui é a mesma coisa. A reação não parou. Ela entrou em equilíbrio. Então, na mesma hora que A e B se juntam e formam C e D já estão se juntando para formar A e B de volta. No mesmo caso aqui das duas bolinhas de um lado para o outro. E a gente pode ver isso no gráfico também. Esses dois gráficos que a gente viu na última aula, a gente viu duas situações. No gráfico da esquerda, a gente tem uma situação em que eu vou ter mais produtos do que reagentes no equilíbrio. No caso, a linha vermelha representa a quantidade de produtos, ou a concentração de produtos, e a linha azul representa a quantidade de reagentes. E essa reação está acontecendo, e a gente está vendo como a quantidade de produtos e reagentes varia em relação ao tempo, que é esse eixo de baixo da esquerda para a direita. Como a gente pode ver, nesse gráfico da esquerda, a linha vermelha ela sobe, né, a quantidade de produtos sobe e estaciona.
Então, você está formando produtos, né, porque a reação está acontecendo, e chega uma hora que essa quantidade para. E a mesma coisa acontece para os reagentes. Eu começo com uma quantidade de reagentes, eles vão reagindo, então a quantidade deles vai diminuindo, mas não diminui para sempre. Eles vão estacionar em um momento. No momento que os dois estacionam, ou seja, no momento que as duas setas não apresentam variação nem para cima nem para baixo, eu tenho a situação de equilíbrio, que é marcado por essa linha tracejada. Nesse caso, quando o equilíbrio acontece, a linha vermelha, que é a quantidade de produtos, está num valor acima do que a linha azul, que é a quantidade de reagentes. Isso quer dizer que nesse equilíbrio, nesse caso, a quantidade de produtos é maior do que a quantidade de reagentes. E o nome disso para a gente viu na última aula, significa que isso é uma reação espontânea. Ela vai naturalmente mais para o lado dos produtos do que dos reagentes. No gráfico da direita, o contrário acontece. Na situação de equilíbrio, que é essa linha tracejada, eu vou ter mais reagentes que produtos. Isso quer dizer que a tendência da reação é ficar nos reagentes, e o nome disso para esse tipo de reação é uma reação não espontânea. Quando os cientistas estavam analisando esse tipo de coisa, isso era útil para muita coisa, bem dizer, para mexer em qualquer reação que você quisesse, eles se perguntavam, será que tem algum jeito de afetar esse equilíbrio? Será que a gente consegue fazer isso aqui mudar de algum jeito? Será que eu consigo, por exemplo, pegar uma reação espontânea, que tem mais produtos e reagentes, virar uma reação não espontânea, que vai ter mais reagentes que produtos? A gente tem que lembrar que para reações acontecerem, as partículas que vão participar dessa reação, os reagentes e produtos, eles têm que estar dispersos, bem espalhados e com mobilidade, porque a reação vai acontecer a partir dos encontros entre reagentes e produtos. Reagentes vão se encontrar para formar os produtos, e os produtos vão se encontrar para voltar para os reagentes. Essa situação de partículas bem espalhadas vai acontecer basicamente em duas situações, que vão representar quase 100% das reações em química. Solução aquosa, que a gente viu na parte de misturas, e estado gasoso, que são os gases. Os gases também, no estado gasoso, as partículas têm muita mobilidade e muita liberdade. E eles começaram a pensar, e se a gente começar a mudar as quantidades no equilíbrio? Então a gente chegou no equilíbrio, e se a gente tentasse perturbar esse equilíbrio na hora que a gente chega nele, colocando ou retirando produtos e reagentes? Será que muda alguma coisa? Vamos pegar essa reação aqui, por exemplo. C2H2, 1 mol de C2H2 com 2 mols de Br2, dando 1 mol de C2H2Br4. Então a reação direta C2H2 com 2Br2 originando 1 mol de C2H2Br4 e esse 1 mol de C2H2Br4 se decompondo de volta na reação inversa para C2H2 e 2 mol de Br2. Isso no equilíbrio. E a constante de equilíbrio é essa que a gente está vendo agora, o jeito de se calcular, né? Quantidade de C2H2Br4 no equilíbrio, elevado a 1, então não precisa mostrar o número, dividido pela quantidade de C2H2, pela concentração de C2H2 no equilíbrio elevado a 1, vezes a concentração de Br2 elevado ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico, né, o número que multiplica Br2 é 2, então a gente eleva isso ao quadrado. Com as quantidades no equilíbrio, atingindo o equilíbrio, a gente consegue essa constante. E como será, de acordo com a ideia deles, que alterar a quantidade de produtos e reagentes no equilíbrio vai mudar esse valor de K? E foi isso que eles fizeram. Botava mais C2H2Br4, tirava C2H2Br4, botava mais Br2, botava mais C2H2, faziam várias modificações. E eles perceberam que depois dessas modificações, os valores das concentrações de cada substância realmente mudavam no equilíbrio, mas o valor de K nunca mudava. O valor da constante de equilíbrio nunca mudava. Isso quer dizer que o valor da concentração de cada coisa podia até mudar, mas essa relação de divisão, essa conta que representa K, ela sempre continuava a mesma. E com isso foi tirada a primeira grande conclusão sobre equilíbrio. Se mais reagentes fossem colocados, o sistema ia compensar e ia gerar mais produtos, o que faz sentido, né? Se eu coloco mais reagentes, mais coisa para reagir, eu vou formar mais produto.
E o sistema compensava nesse sentido. Você botou mais reagente? Tá bom. A gente vai diminuir essa concentração extra de reagente formando mais produto. E o contrário também é verdadeiro. Se eu colocar mais produto, eu vou favorecer a reação inversa e vou voltar para os reagentes. Então, nesse caso, se a gente botasse mais C2H2 ou mais BR2, o sistema ia compensar, favorecendo a reação direta e formando mais C2H2BR4. E se a gente colocasse mais C2H2BR4, o sistema ia favorecer a reação inversa e formar mais C2H2 e mais BR2. Desse modo, o sistema se compensava e o valor de K, que é a constante de equilíbrio, nunca mudava, quando a situação de equilíbrio era atingida. Com isso, eles conseguiram tirar exatamente essa conclusão. O sistema sempre compensa as quantidades. Por mais que as coisas variem, essa relação de concentrações de coisas era sempre igual. No momento em que você atingia o equilíbrio e media a concentração de cada coisa no equilíbrio, eles percebiam que o valor da constante de equilíbrio K nunca mudava. No caso, quando começaram essas explorações, eles tentaram fazer com vários sistemas. Muitos deles com solução aquosa, em que a gente mede concentração de coisas, que a gente viu na aula de misturas. E já que a gente está mexendo com concentração de coisas, a gente pode chamar essa constante de equilíbrio baseada em concentrações, que nem essa aqui, de Kc, a constante de equilíbrio baseada em concentrações. Esse C significa concentração. E a gente pode chamar Kc simplesmente do que a gente fez até agora, não tem nada de novo. Concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes, sempre botando no expoente o coeficiente estequiométrico de cada coisa. Não esquecendo que quando a gente não tem nada multiplicando é porque é igual a 1. A gente não pode esquecer jamais de botar esses números na constante de equilíbrio. E no caso, isso é só um detalhe pra gente. Porque como você pode ver, a ideia continua exatamente a mesma. Produto sobre reagente. Não mudou nada. Absolutamente nada. A gente falou de solução aquosa. Vamos falar um pouquinho do outro caso de reações químicas que acontecem bastante, que são com gases. Eles tentaram fazer reações com gases. E eles viram que exatamente a mesma coisa acontecia. Vamos pegar, por exemplo, uma reação que acontece na nossa atmosfera. Uma clássica. Gás oxigênio, O2, dando origem a gás ozônio, O3. Camada de ozônio, né, que a gente conhece por filtrar a energia solar e reter uma parte na atmosfera, tem exatamente essa composição, O3. Nesse caso, 3 mols de O2 vão gerar 2 mols de gás ozônio, né? 3 mols de gás oxigênio vão gerar 2 mols de gás ozônio na reação direta. E a reação inversa é basicamente 2 mols de gás ozônio, dando origem a 2 mols de gás oxigênio. E quando eles faziam a conta de concentração de gases no equilíbrio, o número de mols de gás sobre o volume que esses gases estavam ocupando, eles viam que eles conseguiam as mesmas conclusões que eles conseguiam para a solução aquosa. Eles tentavam mudar de todo jeito concentração de produto, concentração de reagente, tira ozônio, coloca oxigênio, e as quantidades no equilíbrio até mudavam, mas a relação da constante de equilíbrio, produto sobre reagente, quantidade de ozônio sobre quantidade de gás oxigênio, nunca mudava. Era sempre igual. E o que é pressão, na verdade, né? Uma das coisas que gases fazem que é marcante é fazer pressão em coisas. Se você já abriu uma garrafa de refrigerante que estava quente, você abriu aquele gás que começou a espirrar para fora junto com o líquido, aquele gás que está no refrigerante, né, que é o gás CO2, o gás carbônico, e você sentiu ele fazendo força na sua mão e na garrafa, você sabe exatamente o que eu estou falando. Os gases são é o estado físico que mais promove pressão. Justamente porque as partículas estão se movimentando com muita liberdade e elas conseguem bater nas coisas, vamos dizer assim. Vamos imaginar que nessa caixinha preta eu tenho um gás, o gás substância vermelha, que a gente pode imaginar como um monte de bolinhas vermelhas, se mexendo, muito mais que num líquido e muito mais que num sólido. Se a gente der um zoom em uma dessas bolinhas perto da parede, a gente vai ver que em vários momentos as bolinhas vão bater na parede dessa caixa.
E nisso que elas batem, indo a uma velocidade muito grande, elas vão bater e entrar em contato com a parede. Isso que bate faz uma pressão, faz uma força. E essa força da bolinha entrando em contato com a parede é justamente a pressão. A pressão é só um reflexo dessa movimentação das partículas do gás batendo nas paredes de qualquer lugar que eles estejam. Quando você enche uma bexiga, ela enche justamente por causa disso, porque as bolinhas, né, as partículas que estão saindo da sua boca quando você expira, estão empurrando as paredes da bexiga, ela vai inflando. Só que se você encher demais, você vai ter várias bolinhas batendo e vai chegar uma hora que o plástico, né, a borracha da bexiga não vai aguentar a pressão e vai estourar. Então a pressão é justamente isso. É o resultado de partículas de gases batendo nas paredes do que eles estejam. Nesse caso, por exemplo, a minha mão direita está exercendo uma pressão na minha mão esquerda, porque eu estou fazendo uma força com ela na minha mão esquerda, em cima de uma região que é a palma da minha mão esquerda. Quanto mais força eu fizer, maior vai ser a pressão. E o que vai definir uma maior quantidade de força, vamos dizer assim? Como é que a gente pode pensar num gás que empurra mais forte, entre várias aspas? Uma das coisas que a gente pode pensar é a quantidade de gás. Quanto mais gás, mais bolinhas. Quanto mais bolinhas, mais empurrões. E quanto mais empurrões, mais pressão. Então, eles começaram a ver como que a pressão, no caso dos gases, como que a pressão poderia interferir com isso. Então, ao invés de concentração, que eles fizeram aqui, eles falaram, pois se a gente medir a pressão, se a gente tentar medir a constante de equilíbrio com a pressão desses gases. E eles viram que dá exatamente a mesma coisa. No caso, a pressão, fazendo essa relação análoga, né? Pressão de O3 elevado ao quadrado dividido por pressão de O3 elevado ao cubo. Por quê? Aqui não era concentração de O3 elevado ao quadrado dividido pela concentração de O2 elevado ao cubo, por causa dos números, depois que a estequiometria está certinha, 3 mols de gás oxigênio e 2 mols de gás ozônio. No caso, a gente está fazendo uma coisa super parecida com concentração. Só que ao invés de concentração de O3 e O2, a gente está usando pressão de O3 e O2. No final, você chega numa coisa muito parecida. E chega na mesma conclusão. Mesmo quando você mexe com pressão, a constante de equilíbrio associada nunca mudava depois que você chegava no equilíbrio. E como a gente chamou a constante de equilíbrio ligada a concentrações de Kc, a gente pode chamar a constante de equilíbrio ligada a pressões de Kp, constante de equilíbrio medida com pressão. E no fundo, a gente não mudou o que a gente fez. Lembra que a gente falou que quanto mais gás, mais pressão, e por consequência, quanto menos gás, menos pressão? Tanto no Kc, tanto nas concentrações, quanto no Kp, medindo com pressão, a gente está medindo quantidade de produtos e reagentes. A gente não mudou o que a gente mediu, a gente só mudou a forma que a gente mediu. Um com concentração, o outro com pressão. Mas o que a gente está medindo de verdade, que são as quantidades de produto e reagente do equilíbrio, não mudou. Então as conclusões têm que ser as mesmas, porque a gente não mudou nada. A gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Nos dois casos, a gente está medindo quantidades de produto e reagente do equilíbrio. Então tem que dar a mesma coisa. Só que tem outro jeito de você mudar a pressão de um sistema. No caso, essa pressão aqui era alterada pela pressão dos produtos, pela quantidade de produtos e reagentes, né? A pressão do próprio gás estava lá dentro, dos próprios gases, né? Que é o ozônio e o oxigênio. Só que a gente também pode adicionar uma pressão externa. Se você já encheu uma bola de futebol ou um pneu de bicicleta, você sabe o que eu estou falando. Você pegava uma coisa murcha, você pegava uma bombinha de ar, ia lá, aumentava a pressão para fazer esse ar entrar e a bolinha ou o pneu enchia. E eles perguntaram, e se a gente mudar a pressão externa? Será que vai dar alguma coisa diferente? Então eles mudaram a pressão externa e foram medir o Kp. Depois de várias situações, diminuindo pressão externa, aumentando pressão externa, diminuindo pressão externa e quantidade de gás, deram várias combinações. E eles viram que o Kp ainda não mudava, sempre continuava igual. Quando eles iam medir as pressões, ou quantidades, se você quiser, de gás ozônio e gás oxigênio no equilíbrio, a constante nunca mudava de valor. Então,
eles perceberam o seguinte: ele não só compensa quantidades, como ele também compensa a pressão externa. As quantidades lá dentro iam se ajustar de modo a compensar a pressão externa. Então, se eles aumentavam a pressão externa, a pressão interna da reação ia diminuir. E se eles diminuíam a pressão externa, a pressão interna da reação ia aumentar. Isso significa compensar. Quando um desce, o outro sobe. Por isso que eles viram, quando a pressão externa aumentava, no mesmo caso quando você enche um pneu de bicicleta, a pressão interna diminuía. O que faz pressão na reação? Não é o gás? Quanto mais gás eu tenho, mais pressão eu vou ter. Então, diminuir a pressão interna significa, ou no caso significava, que a reação estava tendendo a ir para o lado que tinha menos gás. Essa é a parte importante, essa é a parte que foi a sacada desse experimento. Então, quando eles aumentavam a pressão externa, eles viam que a reação tinha uma tendência a aumentar a quantidade da substância que tinha menos gás, do lado que tinha menos gás. No caso da nossa reação, vamos ver aqui. A gente tem 3 mols de gás oxigênio nos reagentes e 2 mols de gás oxigênio nos produtos. Qual região tem menos gás? A região dos produtos. Tem 2 mols de gás ozônio. 2 é menor que 3. Isso quer dizer que quando eles aumentavam a pressão externa, o sistema tinha uma tendência a ir para o lado dos produtos, para o lado do gás ozônio, que tinha menos gás. Se tinha menos gás, a pressão interna da reação ia diminuir. E se fosse o contrário, se eles diminuíssem a pressão externa? Para compensar, o sistema ia aumentar a pressão interna da reação. Aumentar a pressão interna quer dizer que a reação ia ter a tendência de ir para o lado que tinha mais gás. E qual lado que tem mais gás? O lado dos produtos, dos reagentes, do lado dos reagentes, que tem 3 mols de gás oxigênio. 3 é maior que 2. E mesmo assim, mesmo com todas essas modificações, o K nunca mudava. A constante de equilíbrio era sempre a mesma. E por que continuava igual? Porque assim como nos outros casos, a gente só está mexendo em quantidades. No caso da constante com concentrações, mudando concentrações de produto e reagente, mexemos com quantidades. No caso da pressão de botar mais gás ou botar menos gás. No caso mais ozônio ou botar menos oxigênio. Estamos mexendo em quantidades. E mesmo quando a gente muda uma coisa externa, como a pressão externa, a gente também está só mexendo com quantidades. Então, aparentemente, só mexer com quantidades não é o suficiente para mudar o valor da constante de equilíbrio. Aparentemente, só mexer no tanto que eu tenho de produto e reagente não vai mudar a constante de equilíbrio. A quantidade de cada coisa, de cada produto, de cada reagente pode até mudar, mas aquela relação de produto sobre reagente que define a constante de equilíbrio não muda só mudando a quantidade de produtos e reagentes. E por que isso? Quem viu a primeira aula sobre equilíbrio sabe que a constante de equilíbrio nada mais é um reflexo de energia. A natureza sempre vai, e eu falo isso toda aula porque é extremamente importante e explica muita coisa, que nem eu falei na aula 1, a natureza sempre vai para o ponto de mais baixa energia. Por quê? Porque é o ponto mais fácil de manter e mais estável. É o ponto onde demanda menos esforço para manter as coisas, vamos dizer assim. Se uma reação ela tem mais tendência para os produtos, se é uma reação espontânea, isso quer dizer que o nível de energia dos produtos é menor do que o nível de energia dos reagentes. E botar mais do mesmo produto, botar mais do mesmo reagente, ou tirar produto, ou tirar reagente, não muda o nível de energia das coisas. Quando você bota mais produto, você está colocando mais coisa que está no nível de energia, e esse nível de energia não muda. Se você bota mais reagente, você também não está influenciando o nível de energia, você está só colocando mais coisa do mesmo. Então o nível de energia não muda. E o mesmo acontece quando você tira coisas, né? Quando você retira produtos e reagentes. Então, se eu modificar o sistema adicionando ou tirando mais coisas, eu não vou mudar nada os níveis de energia. Só alterar quantidades não vai fazer com que o nível de energia de produtos e reagentes mude.
E com isso, o valor da constante de equilíbrio não vai mudar, porque a constante está ligada com esse perfil de energia. Então, por exemplo, vamos ver isso no gráfico. Se a gente ver, por exemplo, nesse gráfico, né, nesse caso, o eixo da horizontal, né, o eixo X da esquerda para a direita, é o tempo. Então a gente vai fazer modificações ao longo do tempo. E a gente vai medir essa modificação, o efeito dessas modificações, através da relação produto sobre reagente, dentro e fora do equilíbrio. Vamos supor que a gente comece com essa relação produto sobre reagente no equilíbrio. É exatamente isso. No ponto zero, no comecinho do gráfico, com a quantidade de produtos e reagentes no equilíbrio, a gente vai ter a constante de equilíbrio K. A gente deixa assim por um tempo e do nada a gente bota mais produto. Se a gente botar mais produto, o número de cima, né, o numerador da fração, vai aumentar. Se aumentar, o valor dessa fração vai aumentar também. Então a gente vai ter uma subida no valor dessa relação produto sobre reagente. Só que ao longo do tempo o sistema vai se compensar. A concentração de produtos vai diminuir, porque isso vai favorecer a reação inversa e eu vou formar mais reagentes. Então depois de um tempo, ela volta para o equilíbrio, o sistema volta para o equilíbrio. O valor dessa relação produto sobre reagente volta a ser o valor de K, a constante de equilíbrio. E vamos supor agora que a gente, depois de um tempo, deixando no equilíbrio, a gente coloca mais reagentes. Colocando mais reagentes, o valor de baixo da fração, né, o denominador da fração vai aumentar. Isso quer dizer que o valor da fração como um todo vai diminuir. Então isso vai diminuir e os reagentes que a gente colocou a mais, fora do equilíbrio, vão se juntar e formar mais produtos, porque o sistema sempre se compensa com quantidades. Então, aos poucos, eu vou formando mais produtos, vou diminuindo a concentração de reagentes e o efeito daquilo que eu coloquei a mais de reagente vai passando. Então, ele tende a voltar para o equilíbrio e assim ele continua. Então, momentaneamente, o sistema pode sair do equilíbrio com quantidades. Se você botar mais produto, mais reagente, tirar produto ou tirar reagente, ele momentaneamente vai sair dessa posição de equilíbrio, mas depois de um tempo ele volta. Por isso que só quantidades não é o suficiente, só mudar quantidades, alterar a quantidade de produto e reagente, não é o suficiente para sair do equilíbrio de maneira definitiva. Então, nesse caso, se K valia 10, depois de um tempo, essa divisão, essa relação de produto sobre reagente vai voltar para 10. Querendo a gente ou não. Porque só mudar quantidades não muda esse perfil de energia, que é o que vai definir o valor da constante de equilíbrio. Mas tem alguma coisa que pode mudar esse perfil de energia? Por exemplo, se a gente tem uma reação em que o nível de energia dos produtos é menor do que o nível de energia dos reagentes. Será que tem alguma coisa que pode fazer que isso inverta? Que no caso o nível de energia dos reagentes fique menor do que o nível de energia dos produtos? Ou se a gente quiser, com os termos que a gente aprendeu, será que a gente consegue fazer uma reação espontânea ficar não espontânea? Lembra que a gente falou de quantidade? Quantidade não altera o perfil de energia? Se a gente quer que o perfil de energia mude, a gente tem que alterar algum fator que mexa com a energia. Quantidade não mexe com a energia. Um fator que mexe com a energia, o fator que importa, é a temperatura. Mudanças de temperatura vão levar a mudanças de energia. Mudanças de energia vão levar a um novo perfil de energia de reagente produto. E isso vai resultar numa variação, numa mudança no valor da constante de equilíbrio. A gente pode muito bem chegar numa situação em que uma reação espontânea, em que o nível de energia dos produtos é o mais baixo, vira uma reação não espontânea, em que o nível de energia dos reagentes é o mais baixo. Ou seja, quando a gente está falando de constantes de equilíbrio, se a gente fosse ser muito chato, a gente teria que falar a constante de equilíbrio dessa reação é tanto em tal temperatura. Então, sei lá, eu falei que aqui valia 10, por exemplo, eu teria que ter falado a constante de equilíbrio da reação tal vale 10 a 25 graus, por exemplo.
Então, a lição que se tirou disso foi: não adianta nada mudar quantidade de produtos e reagentes tentando sair do equilíbrio. O sistema sempre vai compensar, não importa o que você faça, seja com pressão externa, seja com concentração. Variações simplesmente de quantidades não vão levar a uma mudança de perfil energético. Quer ter mudança de perfil energético para mudar o valor da constante de equilíbrio? Você vai ter que alterar algum fator que mexa com energia. E esse fator que mexe com energia é a temperatura. E com níveis de energia alterados, a constante de equilíbrio K vai mudar. No caso, o principal cientista que levou esses estudos à frente foi um francês chamado Henri Louis de Chatelier. Ele que liderou muitos desses estudos de mudanças de quantidade e variações de temperatura e o efeito disso no equilíbrio. Então, essa ideia de que o sistema sempre se compensava quando o assunto era mexer quantidades e que o sistema realmente mudava, o perfil energético realmente mudava à medida que você mudava a temperatura, veio dos estudos dele. E essa noção, essas ideias, se tornaram um conjunto de fatores, um conjunto de ideias e de dados que levaram à formulação que leva o nome dele. Toda essa ideia que a gente falou até agora, da relação da mudança de quantidades de temperatura e o efeito deles ou não no equilíbrio, é conhecido como o princípio de Le Chatelier. Um dos princípios mais famosos da química, com absoluta certeza. Então, o que você precisa sair daqui sabendo? Primeiro, o equilíbrio só pode ser mudado por mudança de temperatura. Por quê? Porque a alteração na quantidade de produto e reagente não vai alterar o perfil energético da reação e não vai alterar o valor da constante de equilíbrio. O equilíbrio não vai mudar. Você pode ter mudanças nas quantidades de produto e reagente, mas a posição, o valor da constante de equilíbrio, quando essas concentrações chegarem de volta no equilíbrio, nunca vai mudar, a não ser que você mude a temperatura. Isso acontece porque o sistema sempre vai compensar essas alterações nas quantidades de produto e reagente. Não importa se é você aumentando concentração, colocando mais gás, mudando pressão externa, não interessa. Sempre vai ter a compensação nas quantidades, nessa mudança de quantidades de produto e reagente. E não importa como você queira medir, constante de equilíbrio de concentrações, que é o Kc, ou impressão, que é o Kp, não importa, sempre vai dar a mesma coisa. E por quê? Porque tudo está ligado com o nível de energia, com o perfil energético. Se isso aqui não muda, se esse perfil de energia não muda, o valor de K da constante de equilíbrio e o equilíbrio em si também não vai mudar. Gente, eu sei que essa aula ficou pesada, mas eu tinha que tirar esse peso da consciência e ensinar isso para vocês, porque isso é super importante para analisar reações químicas. E se a química é, a bem dizer, o estudo de reações químicas, entender isso é essencial para tudo que a gente for fazer daqui a pouco. Quando a gente entrar mais a fundo sobre vários tipos de reação química, a gente vai usar muito dessa aula, muito mesmo. Então, se isso te ajudou, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula, compartilha esse vídeo com alguém que com certeza tem dúvida nisso. Não é possível que todas as pessoas da sua sala não tenham dúvida. É uma das coisas que mais geram dúvida na maioria das pessoas em química. E se você gosta de ciência e quer aprender como estudar melhor, aprender melhor, inclusive o conteúdo dessa aula, me segue no Instagram, @professor Matheus Galdino. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que eu sempre posto coisas relacionadas à química, à ciência e como otimizar o seu tempo de estudo. Como você pode estudar de maneira mais eficiente e aprender mais em menos tempo. Gente, muito obrigado. Vejo vocês na próxima aula. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Até mais.